Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre geografia, né? Sobre as questões naturais associadas à geografia, mais especificamente sobre o que é solo, né? Sobre suas composições, como o solo é formado e todos esses processos que ocorrem, né? De utilização do solo, de bom uso do solo, de degradação do solo. Então, primeiro a gente precisa definir o que é solo. Solo significa basicamente uma coleção de corpos naturais ocorrendo na superfície da Terra, né? Contém matéria viva, né? Suporta ou é capaz de suportar plantas, né? Entre os fatores que formam o solo, né, geralmente estão associados ao intemperismo, né? Que incluem as forças físicas, algumas reações químicas e também algumas forças biológicas. Todos esses processos, quando se juntam, formam o solo. Para a gente poder definir também o que é solo, a gente precisa entender quais são os seus componentes básicos, né? Quais são os componentes que formam o que a gente chama de solo. E a gente precisa lembrar que nós temos o material de origem, né? Geralmente que a gente chama de rocha-mãe, o clima, né? A composição do clima, os fatores do clima que vão propiciar as transformações intempéricas que estão associadas à formação do solo, a atividade biológica, a presença ou não presença e determinada quantidade de presença de organismos vivos, que também contribuem muito para o solo, para algumas camadas principalmente, né? A topografia, que a gente está falando da forma do relevo, né? Ou seja, a inclinação, né? Aonde esse relevo está, cercado pelo quê, e também o tempo geológico, há quanto tempo esse solo está se formando, há quanto tempo esses processos, todos esses outros processos, estão sofrendo ações intempéricas e assim por diante. Então a gente pode, o material de origem, ele tem uma influência passiva. Por que a gente chama que é passiva? Porque a partir do material se origina todo o resto, né? Ele não tem nenhuma outra influência possível, né? Ele não vai se transformando em nada disso, ou seja, a partir do material se dá o início do processo. O clima, né, a gente pode representar pela chuva, temperatura, né, principalmente ele tem aquela questão, ele modifica, né, e dá uma certa grau de força aos agentes intempéricos, né, a chuva, o vento, e eles podem transformar de formas diferentes os solos. Os micro-organismos no solo são os responsáveis por decompor os restos vegetais, principalmente nas camadas superiores, né, vão formando os perfis, né, ou os horizontes do solo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A topografia ou o relevo, né, seria como que a inclinação, não inclinação, a forma do relevo influi no movimento da água, que é responsável direto por, principalmente pelos agentes intempéricos, sendo que a água é o principal deles. E o tempo também, né, estamos associados ao tempo que esse solo está se formando. O processo de formação de solo, né, a gente dá o nome de pedogênese, né? Pedologia é a ciência que estuda especificamente os solos, né? E a pedogênese, ou seja, o processo de formação do solo, se dá a partir da degradação ou a composição das rochas, além da junção de fatores químicos, físicos e biológicos. E a gente pode ver nessa imagem aí, né, como seria uma escala temporal, se a gente colocasse aí numa linha do tempo, onde o início fosse o início do tempo e o final fosse o final desse tempo, né, geológico, que a gente está falando de processo pedológico, né? Então a gente vê que todos os processos vão se somando e vão formando uma espécie de horizontes, né, de linhas e camadas de solo com características diferentes, colorações diferentes, composições diferentes. E quem fez todas essas transformações foram os agentes que a gente acabou de dizer. Então, a gente sabe que as rochas passam por um processo de transformação, né, quando entram em contato com a atmosfera, principalmente porque as composições químicas vão sendo transformadas e as composições físicas também, né? O calor do sol, o vento, a intensidade da chuva, outros fatores ambientais possíveis, né, podem modificar completamente o solo. Então, esse processo que a gente chama de pedogênese, ou seja, o processo de criação, formação de um solo, né, ele se dá a partir de principalmente dois elementos importantes: o intemperismo químico, que é aquele que está relacionado à decomposição da rocha, feito pelos estados físicos da água, vapor, gelo e assim por diante, e o intemperismo físico, que está associado à degradação da rocha. A temperatura, a pressão, né, pode fazer com que a rocha se degrade, né, se decomponha em pequenas partículas. Essas partículas serão carregadas pelos agentes intempéricos químicos, pela chuva, vão ser carregados para outro lugar, depositados, compactados e assim por diante. Nós temos novos processos. Depois desses dois processos, nós temos o solo. E a partir do solo
E conforme o solo vai ganhando características e organismos vivos nas suas camadas superiores, nós também temos o intemperismo biológico, ou seja, a ação de micro-organismos, de animais ou até mesmo de seres humanos pode ser capaz de modificar o solo, né? Principalmente nas suas camadas superficiais, e a partir das camadas superficiais modificar também as camadas inferiores. Quando a gente vê o processo de formação do solo, assim como aquela primeira imagem que a gente disse, a gente tem aqui um processo, né, da ação dos agentes externos, né, intemperismo químico, transformando, né, ou seja, degradando um pouquinho o solo vai criando novos horizontes, a gente vê essa evolução temporal, né, a gente consegue ver a formação de um solo compactado em diversas camadas, cada camada associada a um tempo geológico diferente, cada camada associada a um processo químico ou físico ou biológico diferente. Outra coisa importante é que a gente pode entender que solo, né, nós estamos falando sobre solo sobre uma perspectiva geográfica, mas o solo, né, é uma palavra que é comumente utilizada para diversas categorias, diversos setores da nossa economia. E a gente pode entender que elas têm diferentes óticas sobre o que é solo. Para um agrônomo, por exemplo, o solo é a camada na qual se desenvolve atividades, né, econômicas associadas a plantações, vegetação e assim por diante. Para um engenheiro, né, solo é o substrato material de onde vai se colocar as construções. Então, as características importantes do solo para cada um desses dois, por exemplo, agentes sociais, agentes econômicos, são diferentes. O agrônomo quer saber mais sobre a forma e a composição do solo em suas características químicas para poder compreender o que é melhor plantar, como se plantar e assim por diante, enquanto o engenheiro está mais preocupado com as características físicas, grau de compactação, né, para entender o quanto de peso pode suportar, o quão compactado aquele solo ainda precisa ser para suportar determinada construção e assim por diante. Então, quando a gente fala de composição do solo, a gente está falando da composição do solo para as duas categorias, né? A composição do solo, né, se dá basicamente através de 4 elementos. Os elementos minerais que estão associados ao processo, né, de decomposição e degradação da rocha-mãe, que representam aproximadamente 45% de todo o solo. Lembrando que eles têm diferentes granulações, ou seja, desde rochas grandes e pesadas até pequenas partículas de areia, todas elas originadas da mesma rocha-mãe, só que sofrendo processos diferentes. Nós temos 25% de ar, né, dentro do solo. Quanto mais camadas superficiais nós temos, mais ar, ou quanto menos compactado o solo é, mais ar nós temos entre as camadas do solo, entre as pequenas partículas, 25% de água, principalmente nas camadas mais superficiais, e 5% de matéria orgânica, esse quase inteiramente nas camadas superficiais. Então, todos esses 4 elementos compõem o solo em sua matriz básica, e a gente precisa entender também como é que essa composição se dá de acordo com os horizontes, que a gente vai ver a partir de agora. O solo, então, quando a gente sabe, é uma camada superficial da crosta, né? E existe uma variação de solos, de terreno para terreno, né? Existem variações. Os solos não são iguais em todos os lugares do mundo, porque as rochas são diferentes, os processos químicos e físicos e biológicos são diferentes de acordo com a temperatura, com a intensidade das chuvas, né? Com a latitude e assim por diante. Então, nós temos que entender que os solos são diferentes. Mas, geralmente, né, nós dividimos o solo em 4 grandes camadas. A primeira camada, a camada mais superficial, é aquela que é rica em matéria orgânica, detritos de origem orgânica, né? São materiais depositados ao longo de processos recentes, né? E é nessas camadas que se dá o plantio. A segunda camada é a camada onde nós temos a grande maioria dos sais minerais, e ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira, a parte do calcário, a segunda da argila e uma terceira parte de areia. A terceira camada é aquela das rochas parcialmente decompostas, ou seja, rochas com pedaços maiores, né, uma mistura entre a segunda camada e a quarta camada. E a quarta camada são as rochas em processo inicial de decomposição. É a rocha-mãe com pequenas degradações, pequenas partículas, como a gente pode ver na imagem aqui ao lado, e a gente vai ver um pouquinho mais a fundo também. E aí a gente chega na ideia de horizontes e perfis. O que são horizontes e perfis? Quando a gente faz um recorte vertical do solo, a gente consegue determinar os seus processos, né, formativos de acordo com as suas camadas. E a gente pode chamar essas camadas de horizonte, né, e a gente chama todos os horizontes juntos de perfil de solo. A gente consegue compreender os tempos geológicos que eles demoraram para ser feitos,
que tipo de material, que tipo de processo ocorreu em maior intensidade e assim por diante. Então, os perfis de solo são amplamente utilizados pela ciência, né, pela pedologia, para poder compreender como funciona o solo. Então, uma característica comum de todos os solos é o desenvolvimento em diferentes camadas, né, horizontais, que a gente chama de horizontes. E uma seção vertical de todas elas a gente chama de perfil, como eu já disse. E os perfis eles têm algumas características, né? Lembrando que, como eu disse, existem diferentes perfis, pois existem diferentes solos, diferentes agentes formadores de solo. Mas se a gente for utilizar algumas nomenclaturas básicas utilizadas na ciência pedológica, ou seja, na pedologia, na ciência que estuda os solos, nós temos alguns horizontes importantes para compreender. O horizonte O, né, esse daí que está no primeiro, a primeira camada, a camada superficial, é o horizonte orgânico do solo, bastante escuro, aquela terra preta, terra escura, né? O horizonte A é um horizonte superficial, né, com bastante interferência do clima e biomassa, ou seja, massa composta de biologia, de agentes biológicos, ou seja, de vida, decompostas, né? É um material misturado entre minerais, ou seja, a parte decomposta da rocha-mãe, bastante decomposta, e o humus, a parte decomposta da camada superficial. Já no horizonte E, nós temos o horizonte eluvial, né? Ou seja, de exportação de material, geralmente de argila e pequenos minerais. Geralmente esses horizontes são aqueles que compõem mais água, por isso que a gente vê as raízes, né? A grande parte das raízes vai até o horizonte E buscar a água necessária para o crescimento, para fazer a fotossíntese da vegetação. Né? Se a gente olhar esse perfil aqui, já temos um outro perfil de solo, nós temos ali alguns horizontes que a gente já falou, mas nós temos outros horizontes que podem aparecer também. Nem todos os perfis terão todos os horizontes, nem todos os perfis terão os horizontes na mesma sequência, né? Obviamente que nós temos uma sequência a ser respeitada, que é aquelas 4 camadas que a gente falou anteriormente, mas dentro dessas 4 camadas nós temos horizontes diferentes. Já o horizonte B, que a gente pode ver aí numa área mais central, é o horizonte de maior concentração de argilas, minerais, né, oriundos dos horizontes superiores. Né, o solo com coloração mais forte, agregação e desenvolvimento. Já na porção C, né, o horizonte C, nós temos já uma mistura dos materiais provenientes da rocha-mãe com os materiais provenientes dos horizontes superiores. E já no horizonte que a gente chama de R ou D, nós temos a rocha matriz ou rocha-mãe também. Quando a gente fala de solo, a gente precisa entender também que nós precisamos falar do que, para nós geógrafos, é importante saber, é da qualidade do solo. E quando a gente fala de qualidade do solo, nós estamos falando da capacidade daquele solo de prover plantações, de produção máxima daquele solo. Obviamente, a gente sabe que o solo é composto de diversos elementos, e esses elementos nós dividimos em 2 grandes grupos, os macronutrientes e os micronutrientes, além, obviamente, do humus, que é a camada orgânica. Então, nós temos os macronutrientes, que são aqueles que são essenciais, os mais importantes. Nós temos os micronutrientes, que são nutrientes secundários, né? E nós utilizamos esse barril de Liebig para poder entender como a disposição desses macronutrientes, micronutrientes e humus, né? Eles formam uma base que é capaz de prover produção máxima, né, de algum tipo de vegetação. E a gente faz esse tipo de círculo, né, esse barril, né, ou seja, cada elemento, né, ele precisa estar acima desta parte central para que exista uma produção máxima. Se algum desses elementos está abaixo, né, do seu nível aceitável, significa que aquele solo não é considerado fértil, né, ou tem a sua fertilidade afetada por esses processos. Outra coisa importante, a gente sabe, quando a gente fala de fertilidade ou não fertilidade, nós precisamos entender a questão do uso do solo. A gente sabe que ao longo das últimas revoluções industriais, dos booms populacionais após a Revolução Industrial e após a Segunda Guerra Mundial, o solo ele vem sendo usado de forma praticamente industrial. A Revolução Verde transformou o solo em substrato material para a produção, desde matéria-prima à produção de alimento. Então o solo vem sendo incessantemente usado. E aí esse fato do solo ser incessantemente usado faz com que o solo se transforme numa indústria, praticamente numa indústria, ou seja, numa máquina. O solo deixou de ser algo associado à natureza para se tornar algo associado à economia, basicamente. Então, ele é utilizado como substrato material para a produção. E, obviamente, o solo ele tem composições, como a gente falou. A fertilidade dele precisa de tempo para ser recomposta. E aí, como não existe esse tempo, né, o ser humano foi criando mecanismos para recompor
né, a fertilidade. A grande questão é que, para que isso seja feito, né, o ser humano começou a colocar elementos químicos estranhos, né, ao solo, né, ou seja, recompor o solo de forma artificial, né, e isso pode ser extremamente danoso, né, às formas de vida microbiológica, afetando uma das camadas importantes, que, por exemplo, é o humus. Por quê? Se o homem utiliza uma química fina, uma química para poder repor a fertilidade do solo, significa que ele vai desbalancear, né, o funcionamento daquele solo. Lembrando que o solo é todo um processo de criação de pedogênese, que é um ciclo, né, natural. E quando o ser humano interfere diretamente nesse ciclo natural, ele modifica o ciclo. E a modificação do ciclo nos leva a um patamar que nós ainda não conhecemos, né? E o que acontece é que esse uso exagerado do solo, esse uso de química exagerada no solo, pode gerar um desgaste, causa empobrecimento, erosão, lixiviação, desertificação, diversos problemas no solo que podem afetar, inclusive, a sobrevivência desse solo, transformando esse solo em solos desérticos, utilizados até o seu fim. E quando utilizados até o seu fim, nós sabemos que eles se tornam inúteis para a produção humana, inúteis para a produção de alimentos, inúteis para a produção de matérias-primas e assim por diante. Ou seja, o próprio uso pode ser capaz de inutilizá-lo. Né? E como é que isso acontece? A gente sabe que isso pode acontecer através das queimadas. Né? Queimadas são utilizadas em grande escala para promover a limpeza do solo, né? A limpeza rápida do solo. Você põe fogo em tudo, né? Esse fogo queima toda a camada superficial, né? E possibilita a plantação rápida. A erosão é um outro processo muito comum, que é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, né, do subsolo, né, da parte mais superficiais. Está associado geralmente à falta de vegetação, que expõe os solos aos agentes intempéricos com maior intensidade, que pode fazer com que os solos percam toda a sua fertilidade, os seus agentes sejam carregados, né, os seus macronutrientes e micronutrientes sejam carregados, e esse solo se torne um solo pobre, desagregado. Pelo fato de ser desagregado, mais passível de erosão. A lixiviação ou a lateralização são os processos que ocorrem quando os nutrientes superficiais são carregados pela ação da chuva e empobrecem o solo, ou fazem com que o solo seja altamente, tenha muito mais nutrientes de um determinado macronutriente ou micronutriente do que o necessário, ou seja, também o excesso de nutrientes também transforma o solo em um solo a gente pode chamar de um solo, às vezes, tóxico, né, com pH alto demais e assim por diante, ácido e assim por diante. E a desertificação é caracterizada pelo processo de desagregação, né, ou degradação da terra nas zonas áridas, ou seja, quando o solo é utilizado demais, né, incessantemente, né, a utilização as raízes puxam toda a água, aquele solo acaba ficando deserto. Né? Ou seja, que a gente chama que deserto é aquele solo que não é capaz de prover vida. Deserto não é necessariamente um seco, e sim solo incapaz de sustentar vida. E isso é muito comum a partir do uso incessante desse próprio solo. Então, as inovações tecnológicas na agricultura para a obtenção de maior produtividade, né, desenvolvimento de pesquisas, sementes e fertilização do solo, a utilização de agrotóxicos, né, e a mecanização do campo de todos esses processos, a gente chama de Revolução Verde. Lembrando que a Revolução Verde surgiu ali ao fim da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, né? E surgiu com a necessidade de que aquela ideia de malthusianismo, ou seja, de que o mundo não seria capaz de prover alimentos para toda a população, né, retomada, né, pelos neomalthusianos, e a Revolução Verde surge como uma resposta para isso. Para que não houvesse fome, era necessária a utilização de mecânica, de tecnologia de ponta, de agrotóxicos, de sementes geneticamente modificadas, todos esses processos na produção de alimentos. Né? E o que a gente sabe é que todos esses processos acabaram levando a uma poluição química do solo que geram os problemas que nós falamos, que modificam o processo de pedogênese, que modificam, né, e alteram o processo de formação do solo natural, né? E acaba desbalanceando todo o processo.